o segundo dos reis, ou, segundo a versão dos 70 grega, o quarto dos reis. Capítulo 1. E Moabe começou a revoltar-se contra Israel depois da morte de Acabe. Então caiu Acasias pela gelosia do seu quarto de terraço, que estava em Samaria, e adoeceu. Enviou, pois, mensageiros e disse-lhes: Ide, consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, sobre se eu reviverei desta doença. Quanto ao anjo de Jeová, ele falou a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: É porque não há nenhum Deus em Israel que ides consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Por esta razão, pois, assim disse Jeová: No que se refere ao leito ao qual subiste, não descerás dele, porque positivamente morrerás. Com isso, Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram a ele, disse-lhes imediatamente: Por que é que voltastes? Disseram-lhe, pois: Um homem veio ao nosso encontro e passou a dizer-nos: Ide, retornai ao rei que vos enviou e tendes de falar-lhe. Assim disse Jeová: É porque não há nenhum Deus em Israel que mandas consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, no que se refere ao leito ao qual subiste, não descerás dele, porque positivamente morrerás. Em vista disso, falou-lhes: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e então vos falou estas palavras? Disseram-lhe, pois: Um homem que tinha uma vestimenta de pelos e um cinto de couro cingido em volta dos lombos. Ele disse imediatamente: Foi Elias, o tisbita. E passou a enviar a ele um chefe de 50 com os seus 50. Quando este subiu até ele, eis que estava sentado no cume do monte. Falou-lhe então: Homem do verdadeiro Deus, o próprio rei falou: Desce. Mas Elias respondeu e falou ao chefe dos 50: Ora, se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e devore a ti e os teus 50. E veio fogo descendo dos céus e devorando a ele e os seus 50. De modo que ele lhe enviou novamente outro chefe de 50 com os seus 50. Este, por sua vez, respondeu e falou-lhe: Homem do verdadeiro Deus, assim disse o rei: Desce depressa. Mas Elias respondeu e falou-lhes: Se eu sou homem do verdadeiro Deus, desça fogo dos céus e devore a ti e os teus 50. E veio o fogo de Deus descendo dos céus e devorando a ele e os seus 50. E ele foi enviar novamente um terceiro chefe de 50 e seus 50. Mas o terceiro chefe de 50 subiu, e chegou e dobrou os joelhos diante de Elias, e começou a implorar-lhe favor e a falar-lhe: Homem do verdadeiro Deus, por favor, seja preciosa aos teus olhos a minha alma e a alma destes 50 servos teus. Eis que desceu fogo dos céus e foi devorar os precedentes 2 chefes de 50 e seus 50. Mas agora, seja minha alma preciosa aos teus olhos. Então falou o anjo de Jeová a Elias: Desce com ele, não tenhas medo dele. Levantou-se, pois, e desceu com ele até o rei. Então lhe falou: Assim disse Jeová: Visto que enviaste mensageiros para consultarem a Baal-zebube, deus de Ecrom, é porque não há nenhum Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, no que se refere ao leito ao qual subiste, não descerás dele, porque positivamente morrerás. E ele finalmente morreu, segundo a palavra de Jeová que Elias falara. E em seu lugar começou a reinar Jeorão, no segundo ano de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porque não viera a ter filho. Quanto ao resto das coisas de Acasias, que ele fez, não estão escritas no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel?